Oi, pessoal do sexto ano. Bom, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo após essa semana de resolução de questões, a nossa primeira unidade. Agora a gente vai continuar a respeito do capítulo 7, sobre o chão que você pisa. Na aula passada eu falei um pouco sobre os tipos de rocha, nós falamos um pouco sobre as camadas do solo, horizonte O, A, horizonte B, a rocha matriz. Essa aula a gente vai dar continuidade tanto aos tipos de solos, como a gente vai falar a respeito dos processos que modelam o relevo de intemperismo e de erosão. Bora lá? Bom, sobre os principais tipos de solo. De acordo com os materiais que constituem os solos, eles podem ser tanto arenosos, argilosos ou míferos. Ou seja, qual a característica e qual a diferença de cada um, professora? Bom, os arenosos, eles contêm grande quantidade de areia e são mais permeáveis, secos e pouco férteis. Devido até mesmo desse material, ele ser um material que não é agregado, é um material solto. Já o mífero é bastante fértil, retém água devido à grande quantidade de humus. Contém uma certa quantidade de areia e de argila. É o essencial devido à quantidade de matéria orgânica para a plantação. Os argilosos contêm grande quantidade de argila, são pouco permeáveis e a água ela empoça e são recomendados para a agricultura. Ou seja, esse tipo de solo, que é um solo mais denso, ele também é recomendado para a agricultura, até mesmo a questão da absorção e a retenção de água. Bom, sobre o solo arenoso. É aquele que contém mais areia na sua composição, o que lhe confere uma maior permeabilidade, pois os grãos de areia eles são maiores, permitindo que a água seja absorvida com mais facilidade que outros tipos de solo, porém mais sujeito à erosão. Como eu falei para vocês, como a matéria é solta, não é um solo que se agrega rapidamente, ele vai ficar muito mais suscetível aos processos da erosão, da água, do vento, da chuva, fazendo com que esse solo ele venha ficar mais exposto, a árvore que está a raiz vai ficar mais exposto e não venha ter tanta sustentação. Já o solo argiloso, ele é constituído de mais de 30% de argila, com relação a outras partículas sólidas. Por isso é menos permeável, ou seja, não permite que a água passe com facilidade. Fica facilmente encharcado no período chuvoso quando seco e fica mais compacto e sua porosidade diminui. E a consequência é o solo ficar menos arejado e costumar rachar. Pessoal, o que acontece? Esse solo, apesar das gotículas de água serem mais finas e houver uma penetração com facilidade, ele também é sujeito a rachar. Lembrando que muitos desses solos para a agricultura ele precisa ser corrigido, depende da localização, do clima, da cultura que vai se plantar, ok? Sobre um exemplo de solo argiloso, que é o terra roxa. É um solo da cor vermelha, origem da decomposição de rochas basálticas, muito utilizado na agricultura para plantação de café, algodão, laranja e também cana-de-açúcar. A gente vai ver esse solo terra roxa bastante na região sudeste e região litorânea, que foi muito utilizado principalmente no período da região do café, da cultura do café que teve mais em alta nessa região. Outro exemplo de solo argiloso, a gente tem o solo massapê. É o tipo de solo que ocorre no litoral nordestino. Quando os portugueses aqui chegaram e começou o processo da cana-de-açúcar, foi onde houve a maior exploração desse solo. É composto da decomposição de rochas do tipo gnais e calcárias de tonalidade escura, apropriado para o plantio de cana-de-açúcar. E detalhe, dependendo da tonalidade, a gente vai ver quanto mais escura, mais fértil, mais matéria orgânica possui. Bom, sobre o solo mífero. É um solo rico em humus, tanto de origem vegetal, como raízes e folhas, quanto de origem animal, derivados de matéria orgânica que foi reciclada pelos agentes decompositores do solo, como fungos e bactérias. Um exemplo conhecido é o humus produzido pela minhoca. Solo de cor escura, também conhecido como terra preta, muito utilizado na agricultura por ser rico em nutrientes para as plantas. O solo mífero ele possui cerca de 10% a mais de humus que os outros solos, rico em sais minerais, bastante poroso e de boa areação. Ou seja, são um dos solos mais ideais utilizados para a agricultura devido à quantidade de matéria orgânica, fazendo com que haja um crescimento, uma penetração das raízes das plantas com uma maior facilidade.
Bom, a minhoca é essa formação de humus, ou seja, de matéria orgânica. As minhocas, elas são animais subterrâneos, abrigando-se da luz direta do sol, pois apresentam uma respiração cutânea, ou seja, através da pele, elas escavam galerias e canais, promovendo a areação do solo. São animais detrívoros, ou seja, alimenta-se dos restos de animais e vegetais. A umidificação repõe minerais ao solo, tornando-o mais fértil e apropriado para as mais diversas culturas. Detalhe, a minhoca ela vai ser essencial, principalmente para a fertilidade desse solo, porque a questão do movimento, ela vai promover com que haja uma maior oxigenação no solo, fazendo com que esse solo possa respirar e até mesmo a água venha penetrar com mais facilidade. Bom, a respeito do solo calcário. O solo calcário ele tem origem nas rochas sedimentares que contêm sedimentos de ossos de animais mortos e conchas abandonadas por moluscos, que ao se decompor e deixar o solo rico em carbonato. Esse solo é 30% a mais de calcário. Dele é retirada a matéria-prima como o cal e o cimento. Ou seja, essas matérias-primas que são tão utilizadas na construção civil, elas vão ser originárias desse solo, que ele tem uma origem de rochas sedimentares, aquelas rochas que vão, decompondo, que vão se sobrepondo uma a outra, o material decomposto, vai se sobrepondo através da erosão, do intemperismo, ok? Bom, o solo lixiviado. Esse solo é todo solo que teve seus nutrientes levados pela grande precipitação de chuva, ou seja, sofre lixiviação. Literalmente, é aquele solo que foi lavado pelas águas da chuva, ficando pobre em potássio e nitrogênio. Professora, mas por que vai acontecer isso quando o solo está exposto? Gente, quando o solo está exposto, é retirado a vegetação nativa, é arrancado as árvores, o solo fica exposto, fazendo com que a água das chuvas, quando vinha, ela vá lavando, retirando todo o ferro e nutrientes desse solo. E lixiviação é o nome dado ao processo de extração de substâncias presente em componentes sólidos por meio de dissolução em um líquido. Ok? Bom, já finalizamos essa parte de solo e a gente vai entrar agora na parte do relevo. Mas como que se forma de fato esse relevo? O relevo ele vai se originar e se transformar sobre a interferência de dois tipos de agentes. Tanto os agentes internos, que são os formadores, como os agentes externos, que são aquele que vai esculpir, transformar, modelar o relevo. Bom, sobre os fatores de relevo endógenos, ou seja, são responsáveis pela formação do relevo. Os agentes internos ou endógenos são processos estruturais que atuam no interior para o exterior. Endógeno, interno ou de transformação, tudo está relacionado a esses agentes endógenos, tá bom? Quais são os fatores que vão estar transformando? Tectonismo, vulcanismo e abalo sísmico. É como que esse relevo vai nascer, ele vai se formar. Bom, esses agentes internos, endógenos, são processos que têm sua origem no interior da Terra, como vulcanismo, tectonismo e abalos sísmicos. O vulcanismo é a atividade pelo qual as matérias vindas do manto atingem a superfície, lavas, cinzas e gases, através de fendas ou abertura de crosta terrestre. A acumulação e a consolidação da lava expelida pelos vulcões podem dar origem a montanhas e ilhas. Por exemplo, toda essa lava que sai do interior da Terra através de uma fenda, de uma ruptura, quando ao resfriamento vai surgir ilhas, principalmente esses solos mais férteis, é resultante dessas lavas solidificadas, ok? Bom, sobre o tectonismo. O movimento das placas tectônicas, ou seja, o choque dessas placas, a movimentação delas, traz em sua dinâmica resultados que podem ser observados na superfície, como terremotos, os vulcões e as rochas dobradas e falhadas. São exemplos claros de que toda a crosta esteve e está em constante movimentação. A gente sabe que essas áreas nas bordas das placas tectônicas elas vão ser bem mais instáveis. O Brasil não sofre por isso porque ele fica no meio de uma placa tectônica. Esses movimentos são denominados tectônicos, são caracterizados de dois tipos. Orogênese, que vai ter principalmente a questão dos orogenéticos e epirogenéticos. A gente vai ter dois tipos. Bom, sobre esses limites, a gente vai ter um movimento divergente, onde afasta-se essas placas e vai em ascensão magma. A gente vai ter esses elementos
convergentes, olha, uma placa chocando-se com a outra, onde ocorre a destruição da litosfera, surgimento de planaltos, de montanhas, cadeias montanhosas. E a gente vai ter também sentido, ó, transformante, um ao lado do outro, deslizando lateralmente, onde não ocorre nem destruição nem formação da litosfera. Então, divergente separa, convergente encontra, transformante, ó, movimento de deslizamento lateral. Bom, e sobre esses abalos sísmicos? Terremoto ou abalo sísmico é uma vibração da superfície terrestre, ou seja, a Terra ela vai vibrar tanto no epicentro, no hipocentro, e é produzida por forças naturais situadas no interior da crosta e profundidades variáveis. Pode ser também associados à ação humana, quer direto ou indiretamente nas atividades de extração de minerais, como água ou petróleo. O que acontece? A gente vai ver que esses abalos, essas vibrações devido à acomodação de placas tectônicas ou à própria movimentação delas, vai causar os terremotos quando ocorrem no continente e vai causar os maremotos quando ocorre no oceano. E esses maremotos, essas vibrações vão gerar as tsunamis, que são ondas gigantes. Bom, os agentes externos do relevo ainda são os exógenos, falamos dos endógenos, que ocorrem dentro da superfície terrestre, e os exógenos, que ocorrem em cima, sobre a superfície terrestre. O relevo terrestre ele vai encontrar-se em permanente evolução, pois os agentes externos trabalham continuamente, incessantemente, esculturando, modelando, dando a forma dos planaltos, dando as formas das cadeias montanhosas, do nosso relevo como um todo. E também transformando em paisagem, né? Os principais agentes a gente vai ter o intemperismo e o antropicidade, ou seja, que é a ação do próprio homem modelando o relevo. Bom, o que é importante saber a respeito do intemperismo? Que são mudanças que são sofridas na rocha matriz, a rocha mãe, pela ação do vento, da chuva e das variações de temperatura. Bom, a respeito desse tipo de intemperismo, a gente vai ter o físico, que é a mudança de temperatura na rocha. Gente, temperaturas elevadas, temperaturas baixas, tudo isso, essa mudança de temperatura vai fazer com que haja uma dilatação dessa rocha, com a força da dilatação da água bastante forte, também causa fraturas na rocha. Tanto a questão da penetração da água da chuva vai trazer uma dilatação, como temperaturas altas e temperaturas baixas, variando constantemente, vai fazer com que haja uma alteração dessa rocha. Também sobre o intemperismo químico. A água, ela, com grande concentração de gás carbônico, alto teor de ácido, que acaba por dissolver os vegetais, vai ocorrer a promoção das reações químicas que resultam na alteração dos minerais componentes de rocha. Ou seja, essa alteração química está relacionada a essa questão da água carregada de outras substâncias que vai sim estar modificando e modelando essas rochas. Sobre o intemperismo biológico. É devido à ação dos seres vivos, como bactérias que vivem nas rochas, ou pela ação das raízes de plantas, que podem vir a penetrar nas rochas, causando fraturas, quebras e modificando, modelando o relevo terrestre. Bom, aí você pensa, professora, mas só o intemperismo químico, físico e biológico que altura a rocha? Não, a erosão também. E essa erosão também ela tem diversos tipos. Por exemplo, a erosão ela é um processo de deslocamento de terra ou de rocha de uma superfície, é o transporte. A erosão pode ocorrer por fenômenos da natureza ou ação do homem. Causas naturais, por exemplo, refere-se à ação, podemos citar a chuva, que é causadora de erosão, principalmente de um solo exposto. O vento, a mudança de temperatura também são causadores, e a mudança da composição química desse solo, o pH desse solo ser alterado, também é um exemplo de erosão. Pelas causas humanas, a gente tem a questão da retirada da cobertura vegetal de árvores, desmatamento, que vai consistir numa infiltração da água, causando erosão, e também de atividades mineradoras de maneira desordenada, provocando uma desestabilização desse solo. É um tipo de erosão causado pelo ser humano. Bom, quais os prejuízos que trazem ao ser humano? Principalmente deslizamento de terras, soterramento, morte das pessoas, prejuízos econômicos e significativos, porque vai provocar o fechamento de algumas rodovias,
ferrovias e vias de transporte. Mas como que pode se evitar? Manter. Pessoal, evite-se erosão mantendo a vegetação, mantendo tanto em dunas, quanto em montanhas, quanto as margens dos rios, mantendo a vegetação. É necessário planejar qualquer tipo de construção para que não haja um grande desestruturar no meio ambiente. E também realização da questão do reflorestamento, plantando novamente aquilo que foi desmatado. E aí a gente vai ver os tipos de erosão. Tem a pluvial, que é causado principalmente pelas águas das chuvas, ou por exemplo, essa aqui toda desmatada. Quando vem água das chuvas, provavelmente isso aqui vai ter um deslizamento, colocando em risco a vida dessa família. Erosão eólica, estão vendo o formato dessa rocha? Ao longo dos anos o vento foi modelando essa rocha. Uma erosão marinha, provocada pela água do mar. Tem aquela história, água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura. É um exemplo de uma erosão marinha. A gente vai ter também outro tipo de erosão, que é a erosão glacial, que é quando as geleiras deslocam-se no sentido descendente, provocam erosão e a sedimentação glacial ao longo dos anos. O gelo ele pode desaparecer nas geleiras, deixando um vale junto ao mar causado pelo excesso de calor. Outro tipo de erosão é fluvial, que é a respeito das margens dos rios que vão sendo modeladas, torneadas, causando uma modificação nas rochas. É um exemplo de erosão, de modificação que a água dos rios causam, ok? Pessoal, nós ficamos por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, ok? Façam uma atividade que eu vou colocar no grupo.